Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quinta-feira, hoje, dia 14 de agosto, nós estamos agora iniciando a reflexão, vamos iniciar a reflexão da Palavra de Deus, Evangelho do Dia, nesse programa, pequeno, mas cheio de Deus, eu tenho certeza, e que hoje pretendo levar Deus até você a partir da própria Palavra de Deus, o Evangelho desse dia. Vamos, então, ouvir a palavra. Evangelho de hoje, quinta-feira, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21, depois o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto evangélico que acabamos de ouvir, hoje um pouco extenso, mas continuamos, é claro, com os ensinamentos dados por Jesus. Muito bons para a nossa vida, como de ontem, de hoje. Pedro se aproximando de Jesus e faz aquela pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Talvez naquilo que Jesus tinha dito no Evangelho de ontem, no texto do Evangelho de ontem. Olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele, procura corrigi-lo. Jesus ensinava sobre isso. Então Pedro agora quer saber quantas vezes deve acontecer isso, quantas vezes deve fazer isso, quando o irmão pecar, quando o irmão errar, quantas vezes devo fazer isso? É a pergunta que Pedro dirige a Jesus. E se era 7 vezes, até 7 vezes, talvez Jesus, ou Pedro, melhor dizendo, Pedro não tinha entendido muito bem desse número 7, Jesus estava usando muito o número 7, então até 7 vezes, Jesus, continuamos assim, acho que ele dá um chute, até 7 vezes, e a resposta de Jesus é até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus mostra que a condição do perdão é uma condição ilimitada. Apesar que o número 70 vezes 7, nós vamos encontrar um resultado, nós vamos encontrar um valor final naquilo que nós usamos como matemática da multiplicação. Mas a infinidade de vezes que nós podemos e devemos perdoar o nosso irmão. Nos indica que o perdão não conhece limites nem barreira. E a alegoria contada por Jesus, agora do servo cruel,
nos mostra que aquele que não perdoa se mostra indigno de receber o perdão de Deus. Ele contou uma alegoria, uma história, dizendo daquele empregado, daquele patrão, melhor dizendo, e chamou seus empregados para o acerto de contas. Veio um que lhe devia uma enorme fortuna. E ele não tinha como pagar, de fato. Devia tanto que não tinha como pagar. Diante disso, ele cai aos pés do patrão e diz, olha, eu não tenho como pagar, me dá um tempo, me dá um prazo, eu vou te pagar tudo. E o patrão concede o perdão daquela dívida. Ele não deu tempo, ele perdoou a dívida. Pode ir embora, você não está me devendo nada. Sabia que não teria como pagar, mas perdoa. Mas ao sair dali, aquele empregado encontra um companheiro, talvez de serviço, o Evangelho encontrou um companheiro, que ele devia apenas 100 moedas, uma quantia irrisória. E ele começa a sufocar aquela pessoa, agarra, sufoca, paga-me o que deve. E o outro diz, não, me dá um tempo, eu vou te pagar, pode esperar, eu vou te pagar. Não tem perdão. E manda colocá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Então, a partir dali, é claro, esse ensinamento dessa alegoria diz que nos mostra que quem não perdoa, a pessoa que não perdoa, não é digno do perdão de Deus. E esses ensinamentos, ou esse ensinamento, está em conformidade com a oração do Senhor, com a oração do Pai Nosso, inclusive. Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, como dizer isso para Deus, na minha oração, na oração que faço do Pai Nosso, se eu não consigo perdoar o meu irmão? É isso que hoje eu gostaria de refletir com você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, um abraço para você. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.